E aí, galera do A Tua Voz, estamos aqui hoje com mais um candidato para vocês, mais uma entrevista. Hoje com o candidato Henrique, ele que está em apoio aí ao pré-candidato a prefeito João Batista e vice Juliano, candidato pelo Partido Democratas. Henrique, você quer se apresentar aí para o pessoal? Sim, vou me apresentar aqui falar um pouco da minha biografia, falar um pouco das minhas origens. Para todos ainda, aqueles que ainda não me conhecem, me permite me apresentar. Sou Henrique Silva, tenho 39 anos, casado com Ana Paula, empreendedor especializado em gestão de negócio de energia sustentável. Tenho 7 irmãos, vim de Jundiaí, interior do estado de São Paulo, e como boa parte dos brasileiros desse país, tiveram uma infância e uma adolescência bastante difícil, mas com muita garra, com muita força de vontade, conseguimos superar esses obstáculos. Comecei a minha vida cedo, trabalhar apenas com 13 anos de idade, e agora, na minha vida adulta, tive uma experiência profissional muito enriquecedora. Fui metalúrgico, atividade que exerci aí por cerca de 15 anos, onde tive a oportunidade de fazer gestão de uma equipe de produção, custo versus produção, sempre otimizando o gasto da empresa ali para oferecer o melhor. E por isso eu me sinto preparado para enfrentar novos desafios aí para a cidade de Extrema, para oferecer ali o melhor. E logo após esse período de trabalhar aí com CLT, fui empreendedor na área de logística e transporte, e hoje eu atuo com energia sustentável, aplicando todo o meu conhecimento em gestão de energia renovável, para estar levando ali para otimizar a vida de centenas de pessoas e empresas com energia sustentável. Então, basicamente, é um pouco da minha biografia, das minhas apresentações para Extremo, e eu me sinto preparado para enfrentar novos desafios. A minha vida sempre foi pautada na ética e na meritocracia, a gestão de eficiência e a construção de um mandato participativo que será a minha marca. Então, sempre batalhei muito para alcançar meus objetivos, então esses são os valores, são os valores vitais para mim. Então, eu me sinto muito desafiador para estar encarando essa nova etapa da minha vida. Então, é basicamente isso daí. Então, já dando início aqui, Henrique, qual que é para você a função principal que o vereador deve exercer na cidade? É fiscalizar, né? Fiscalizar o poder executivo, né? Que seja ela as ações do prefeito. Outra coisa também que eu coloco as ações, os projetos de lei, os projetos que não é para atender o anseio somente de empresários, mas porque quando eu vejo projetos que chegam na mesa dos vereadores, eu acho que tem que entender, ter um dissegmento para ver aonde que esses projetos, quem são os interessados para poder atender. Então, a função do vereador é justamente fazer um grande diagnóstico, entender para que esses projetos são feitos e elaborados pelo vereador, não é para atender meia dúzia de empresários, e sim o anseio da população. Porque, às vezes, o que acontece? Eu vejo que, quando há projeto de vereador X, Y, Z, é sempre pautado para algum interesse empresarial, ou até mesmo para um interesse pessoal. Então, eu acho que isso é a função de um vereador, fazer realmente para a população, enxergar aonde que aquele projeto XYZ vai se beneficiar. Eu acho que o interesse maior, e tem que ser, é a população. E eu acredito muito que a obrigação principal de um vereador é fazer projeto para a população, né, para poder entender de uma certa forma claro e objetivo que aonde esses projetos vão chegar. Então, eu entendo que, primeiro que é fiscalizar, é legislar e fazer os projetos de lei para a população, não para meia dúzia de empresário, para se beneficiar aí com alguma coisa aí, com algum interesse pessoal. E pensando já nesse sentido, você trouxe aqui já questões sobre algumas coisas da atualidade. Qual que é a sua visão sobre a nossa cidade hoje? Eu acredito que a cidade ela tem um potencial muito grande
no comércio e no turismo, né? Então, eu acredito que devemos diversificar mais o nosso comércio e mais o nosso turismo aqui. Então, eu acho que nós temos que trabalhar e pensar nessa forma. E a visão da cidade que eu vejo aqui, a cidade ela também tem um cenário muito privilegiado. Tem Mata Atlântica, tem cachoeiras, tem rio, tem montanhas, né? Então, a gente pode usar isso para atrair mais investidores, mas você ampliar e diversificar esses investimentos, porque o que move a cidade de Extrema é o comércio e o turismo. Então, assim, a gente não podemos ficar somente em indústria, mas se a gente esquecer dos nossos comerciantes, que é isso que movimenta a nossa cidade. Então, a visão que eu tenho sobre a nossa cidade é olhar um pouco mais para os nossos comerciantes, o turismo, investir na ponta, né? Porque você traz grandes empresas e o comércio local não tem aí um investimento adequado para poder ampliar o seu negócio particular que tem aqui na cidade. Então, eu vejo a cidade que devemos olhar de uma certa forma no comércio e no turismo com mais carinho. Eu acho muito importante essa exatamente a questão que eu particularmente sinto falta em Extrema, essa palavra, diversificar. Eu acho que tem um foco muito grande realmente nas indústrias e que realmente tem muito mais para se aproveitar em Extrema do que somente isso, né? Sim, sim. Por isso que eu acredito que você tem que começar da base, né? E o que movimenta é a base, é o comércio e o turismo. Que quando você traz indústria, você traz essas grandes empresas, mas você traz esse fluxo de pessoas, mas essas pessoas elas estão ali no dia a dia no comércio, vendo ali o sofrimento do comerciante. Eu fui empresário, eu tive meu negócio, eu sei como que é você ter um negócio e não ter uma ajuda do município, você não ter condições, um apoio, então assim, você fica na mão. Agora, aí eu me pergunto, eu falo assim, por que, seja ela no modo geral, seja qual for o prefeito que for comandar o poder executivo, por que você olhar somente para esses grandes empresários se você não olhar que realmente que está ali na ponta e fazer incentivos fiscais, seja ela qual for, porque os grandes podem ter, o pequeno pode ter. Se você está na CLT, no pequeno, se você tem 1 ou 2 funcionários, você tem que incentivar, para justamente, num dado de um ano, ele fechar a porta, porque essas grandes empresas, ela vem de uma certa forma, não são todas, mas ganha terreno, ganha isenção fiscal, ganha ICMS, ganha um monte de coisa, e o pequeno não ganha. Você vai numa loja aqui em Extrema, aqui, que o cara tem 1 ano, 2 anos, é uma luta para sobreviver. E qual é o incentivo que a prefeitura dá em si? Nenhum. Qual é o incentivo? E é o que justamente que movimenta a cidade de Extrema. Então, eu vejo dessa forma. Precisamos ajudar um pouco mais na base. Quais mais mudanças você acha que deve ocorrer aqui em Extrema, no caso? Acredito muito na gestão de alternativa de crescimento social. Por exemplo, você fazer parceria com empresas, né, para você otimizar, usar o dinheiro dessas grandes empresas privadas para trazer os benefícios e ampliar as suas condições aqui em Extrema. Então, eu já partiria para usar as grandes empresas para poder investir na cidade. Então, eu ia seguir essa linha. Usar a iniciativa privada. Então, eu vou estar lendo aqui um trecho que eu coloquei aqui, para não esquecer. Então, assim, construir um pouco mais de espaço para a comunidade no modo geral e buscar na iniciativa privada empresas e parceiros para fomentar o esporte e o lazer, do modo geral. Então, assim, na criação de novas praças modernas, crianças e a área de esporte para os mais velhos, que hoje, se você olhar para o esporte mais velho aqui, você não tem. Eu me lembro, na cidade que eu morei por muitos anos, tinha um poliesportivo ali para os mais velhos, Bosch, não sei se você vai lembrar dessa época, Bosch, malha, um esporte justamente para os mais velhos. Hoje não tem Extrema. Então, assim, eu olhar um pouco mais com carinho e dar essas condições para as pessoas mais velhas. Tem um espaço ali. Eu sinto saudade, eu sou, assim, vou fazer 40 anos.
Eu joguei muita bocha, joguei muita malha com as pessoas de idade. Hoje você não vê isso aí, né? É um espaço para os mais velhos. Então, assim, é buscar isso aí. E aí na iniciativa privada. Então, assim, e ao crescimento com com a construção de um novo atendimento à população de saúde. Então, assim, hoje, o que eu mudaria é, seguindo essa linha de raciocínio, usar a iniciativa privada para poder investir aqui na cidade. Então, aí você otimiza o custo da prefeitura. Aí pensando, você citou, né, uma questão já dos idosos que você sente que falta uma certa atenção. Já vou puxar esse gancho para poder trazer a próxima questão. Qual parcela da sociedade você representaria sendo vereador? Então, assim, como eu falei, é o comércio do modo geral. Né? Então, hoje é o comércio do modo geral que é o empreendedorismo. Então, assim, eu atacaria muito no grande empreendedor, que é o movimento, digo de passagem, é o turismo e o comércio. Então, assim, e fortalecer a classe de baixa renda no empreendedorismo. Você quer ter um negócio, você quer ter um comércio. Qual é o incentivo que a prefeitura dá? Então, assim, por isso que eu uso uma palavra chamada meritocracia. E justamente, se você entender, as pessoas, a população, acredito que a grande maioria já ouviu falar, meritocracia, é o indivíduo que consegue ter a capacidade de conseguir fazer as coisas por si só, a liberdade econômica. Então, assim, e isso, tendo incentivo do pequeno empreendedor que quer iniciar seu projeto, tem que ter um incentivo da prefeitura, porque senão você quebra. Então, assim, eu acho que eu colocaria, de uma certa forma, o empreendedorismo para o pequeno comerciante e essa população que eu quero atender. É o baixa renda e aquele que quer começar o seu primeiro negócio, montar sua lojinha, já até usar, né, os próprios comerciantes, ver qual é a situação, fazer um diagnóstico sobre a saúde financeira dele para poder incentivar para justamente não quebrar. Então, é olhar para esse lado com mais carinho para o pequeno comerciante. Você levantou uma questão muito importante, né? Não tem como falar de meritocracia se não parte todo mundo do mesmo lugar, né? Então a gente primeiro nivela isso para poder falar que a pessoa realmente mereceu e está ganhando por tudo aquilo. Porque o que acontece, na verdade, é que algumas pessoas já têm uma certa vantagem, então não tem como falar de meritocracia nesse sentido, né? Eu entendo muito nisso, assim, da capacidade individual de cada um, né? Cada um, também temos que fazer por merecer. Né? Se você não faz por merecer, também fica difícil, né? Então, eu acho que você está ali inovando, você tem uma qualificação. Então, assim, se a prefeitura, se deixar nivelado isso daí e tiver cursos sobre essa questão, eu acredito que também a população vai entender que também só parte também do princípio dele, né? Então, não adianta eu injetar para você, mas você não tem o interesse de lutar por alguma coisa na capacidade de você fazer por si só. Você tem que fazer por merecer também, né? Então, às vezes a gente culpa o governo, a gente culpa de vários setores da sociedade, mas dentro da sua casa mesmo você não faz o que é para fazer. Então, justamente você colocou uma palavra que você tem que nivelar isso aí. Né? E aí você nivelando, se você tem aí, de uma certa forma, que o Poder Executivo compra essa ideia, eu acho que tudo pode, tem a tendência a crescer isso aí, desde que você nivela e também traga cursos sobre essa questão. Porque eu acho que não tem coisas melhores você fazer as coisas por si só e ter ali uma oportunidade de crescimento tendo um apoio da gestão municipal. E, por fim, você tem alguma pretensão política no sentido de, caso venha a ser eleito, prorrogar a candidatura ou, de repente, tentar um cargo para deputado, prefeito, governador, alguma outra esfera? Não, na verdade, assim, o primeiro passo
eu gosto de falar assim, eu comecei a gostar de política, né, na verdade, acho que todos nós gostaríamos de... Tem muitos que a gente fala assim que... eu ouço falar, eu não gosto de política. A política sempre existiu, às vezes acontece na sua casa, na sua empresa. Então, acho que a gente tem que ser mais participativo, né? Então, porque a gente não adianta reclamar, mas se a gente também não participa de nada. Então, assim, agora, o interesse meu, o primeiro passo é ganhar como vereador, fazer um bom trabalho e aí depois os resultados lá na frente vai vendo se eu vou incorporando, se realmente isso lá na frente... porque quando, a partir do momento que você pensar lá na frente aqui, ser um deputado ou ser um governante, aí você esquece de fazer o que tem que fazer agora. Então, assim, então é uma coisa de cada vez. Pensar, fazer uma boa gestão como vereador, atender o anseio da população da melhor forma possível, para depois pensar em uma outra coisa, porque, como se diz, temos que pensar além do que devemos fazer agora. Mas, a princípio, pensar agora, no momento de agora. Aí as coisas vão acontecendo. Se for para ser, vai ser. Mas, no momento, fazer um bom trabalho sendo eleito, fazer um bom trabalho, atender o anseio da população, e as coisas eu vou sentindo aí durante o período da minha gestão como vereador. Tem alguma coisa que você queira falar para o pessoal que está assistindo? Algumas considerações finais, algum recado? Eu falo assim, eu carrego comigo os valores, né, da livre iniciativa e meritocracia, né, que é a gestão de eficiência, que é o melhor caminho para passar pelo desafio. E reforço, o dinheiro público deve ser respeitado e otimizado. Né? Então, e também outra coisa também eu coloco aqui, que a gente precisamos melhorar o portal de transparência na nossa cidade. Não só da nossa cidade, do modo geral, mas, a princípio, precisamos melhorar esse portal, né, de transparência, deixar as coisas mais claras, mais objetivas, para as pessoas entenderem do que está sendo feito. Então, esse é o meu modelo que eu quero deixar como consideração final. E também me sinto preparado para enfrentar esse novo desafio. Então, eu quero utilizar a minha experiência de 15 anos dentro de metalúrgica, onde eu fui gestor por um período, para poder ajudar da melhor forma possível para otimizar a vida de centenas de pessoas, empresas, com a minha experiência profissional. Então, e aí eu sendo eleito, você, eleitor, terá a porta do meu gabinete abertas para fazer ali as suas considerações e levar os problemas e o anseio da população. Então, assim, porque a minha marca vai ser um participativo. Eu quero que a população seja participativa, até porque a história atual, hoje, do nosso governo federal, necessita que a população seja participativa, porque sem a população ela também não participar, quem está no poder faz o que quer. Porque você não cobra, você não fala, eu vejo ali na internet só reclamando na internet, mas vai lá, participa, vê o que estão fazendo. É o seu dinheiro público, é o dinheiro que você paga. Então, seja participativo. Então, e a história atual hoje, ela já mostra isso daí, que precisamos ser participativos. Então, assim, as minhas considerações finais, eu peço você, eleitor, participe, comece a gostar de política, comece a entender o que estão fazendo. Então, eu entendo dessa forma e eu vou buscar por isso que é a participação popular na nossa cidade. Porque sem isso você não consegue avançar. Então, as coisas não podem ficar só escuras. Né? Então, por isso que eu coloquei aqui portal de transparência, um pouco melhorar esse sistema. Você citou duas coisas que eu acho que se correlacionam, que foi exatamente a intenção da criação dessa página, que foi essa transparência, para começar, pela questão de ser exatamente um projeto apartidário, a gente não ter compromisso com nenhum dos lados, ou propriamente com... a intenção aqui é mostrar o máximo para o cidadão mesmo, e trazendo já nessa questão de participatividade.
trazendo o debate público, a questão política para as pessoas nas mídias que elas consomem, então já nesse sentido. Então, e hoje eu falo que nos últimos 10 anos eu comecei a se apaixonar pela política. Por quê? Quando eu comecei a trabalhar por conta, eu vi que tudo é uma cadeia, é efeito dominó. Depende da ponta, lá do governo federal até na base. E se uma medida que o Paulo Guedes tomar lá hoje, no governo atual, ele reflete, mais cedo ou mais tarde, vai refletir na ponta. Aí, por isso que eu coloco assim, a população ser participativa, olhar, a sinalizar o que a Bolsa hoje, a Bolsa de Valores, que é o nosso termômetro, né, da nossa economia. Por isso que eu falo que eu defendo o comerciante, o empreendedorismo, e para você ser participativo, porque você tem que estar, pelo menos, no mínimo, saber o que está acontecendo no mundo, no nosso país. Quais são as medidas que o nosso ministro está tomando, o que o governo federal, qual vai ser o impacto que está aí na ponta da linha. Então, assim, e o que me incentivou, que foi combustível, foi justamente a eleição do Bolsonaro, que ele abriu esse leco para a população enxergar o que está acontecendo. E justamente, é muito bonito quando você fala em democracia da boca para fora. Mas, na realidade, na hora que você implanta, eu sou democrata, então, assim, às vezes eu vejo que é muito comunismo que a gente vive, mas é um comunismo disfarçado. Então, assim, a democracia é justamente o que hoje eu vejo no nosso governo federal. Não estou aqui, tem ali algumas coisas que eu também não concordo, mas eu vejo tecnicamente mostrando para a população você ter a sua liberdade econômica, você ter a sua expressão de falar, desde que você respeita também o outro lado. E então me fortaleceu a ser uma voz para a população para seguir essa linha de raciocínio, né? Sempre respeitando todas as esferas políticas, né? Mas você ter a sua liberdade econômica, a sua expressão, a liberdade de falar as suas opiniões, a sua visão de mundo. Então, a eleição do Bolsonaro, eu acredito, na minha visão, ela abriu esse leco para poder a população enxergar o que estava camuflado durante anos. Eu também sou a favor, no máximo, na verdade, assim, eu não sou a favor você ter o poder por muito tempo. Eu acredito que, no máximo, se amanhã mudasse lá na ponta da linha, que é no governo federal, no máximo, um governante ficar 5 anos, né? Hoje é 4 anos, mas no máximo 2 eleições, porque a partir do momento que você fica 20 anos, 30 anos no poder, a impressão que dá é um comunismo, é uma ditadura. Então, o bastão tem que ser repassado para novas ideias, novos gestores. Se eu não me falha a memória, no Rio Grande do Sul, lá o governante ele só fica em 4 anos, justamente para isso, para o poder não ficar numa mão só. Mas está indo bem, pode ser melhor. Está indo bem com o Pedro, com o João, com o X, com o Y, mas pode ser melhor com outras pessoas. Então, ninguém sabe tudo. Então, às vezes, a minha ideia de gestão é diferente do outro, do Pedro, do X, do Y, mas quando você diversifica isso, abre um leco diferente para a população enxergar quem você é. Então, acho que o poder ele tem que, no máximo, estourando, 8 anos. Mais do que isso daí, para mim, eu vejo um comunismo. Então, eu já vou dar um encerramento aqui. Muito obrigado, Henrique, pela atenção e pelo seu tempo. Muito obrigado a você que está assistindo, que ficou aqui assistindo até o final. Deixa o gostei aqui se você gostou e compartilhe esse vídeo para que outras pessoas tenham acesso às opiniões e pensamentos do Henrique. E comenta aqui embaixo alguma coisa que você queira perguntar para ele, que a gente vai estar entrando em contato com ele para poder responder qualquer dúvida que surja.